Bom dia, meus amigos. Bom dia, minhas amigas. Hoje, 10 de agosto de 2026. Eu lhe pergunto: você teve a liberdade de fazer uma visita ao seu pai? Você pôde dar um abraço ao seu pai? Eu, infelizmente, não pude. Não porque foi proibido. Infelizmente, por ele já ter falecido. Porém, o que circula nas mídias é a respeito da pessoa do Jair Messias Bolsonaro. Até onde pode ir o poder de um juiz suspeito de determinar e proibir a visita de seus filhos num dia tão especial? O Brasil precisa discutir um assunto que vai muito além de Jair Bolsonaro, muito além de Alexandre de Moraes, muito além da direita ou da esquerda. Estamos falando dos limites do poder do Estado sobre um cidadão preso. Recentemente, o ministro Alexandre de Moraes determinou a suspensão por 30 dias das visitas ao ex-presidente Jair Bolsonaro, que cumpre prisão domiciliar humanitária, preservando as visitas de advogados e os atendimentos médicos e fisioterápicos. Porém, me vem a lembrança, mesmo quando Lula estava na prisão, na capital paranaense, jamais foi impedido qualquer visita à sua pessoa, mesmo estando dentro de um cárcere. Segundo a decisão, Flávio divulgou nas redes sociais uma carta escrita por Bolsonaro, o que teria representado uma forma de contornar a proibição imposta ao ex-presidente de utilizar redes sociais, inclusive por intermédio de terceiros. É preciso comentar, reconhecendo um ponto jurídico fundamental. A lei de execução penal permite restrições ao direito de visita. O artigo 41 da Lei 7.210/84 estabelece, entre os direitos da pessoa presa, a visita do cônjuge, companheira, parentes e amigos em dias determinados. E o parágrafo 1º desse mesmo artigo admite a suspensão ou restrição desse direito mediante decisão motivada. Portanto, dizer simplesmente que um juiz jamais poderia restringir visitas seria juridicamente incorreto. Mas é justamente aqui que começa a verdadeira discussão constitucional. A punição pode atingir toda a família se a conduta considerada irregular for praticada por um determinado visitante. Surge uma pergunta inevitável: por que impedir também o contato com familiares que não participaram daquele comportamento? Essa é uma questão sobre proporcionalidade e individualização. A Constituição brasileira estabelece que nenhuma pena passará da pessoa do condenado. É o princípio previsto no artigo 5º, inciso 55. E embora uma restrição de visitas não seja automaticamente uma pena imposta aos familiares,
O princípio constitucional nos obriga a refletir sobre os efeitos de uma medida estatal que ultrapassa a pessoa diretamente responsável pela irregularidade. É exatamente aí que o debate precisa acontecer. O preso continua sendo sujeito de direitos? Uma pessoa condenada perde a liberdade dos limites determinados pela sentença? Ela não perde a sua condição humana. A própria lei de execução penal preserva diversos direitos da pessoa presa. A família desempenha papel reconhecido no processo de reintegração social. Por isso, restringir visitas pode ser juridicamente possível, mas precisa possuir fundamento concreto, finalidade legítima e proporcionalidade. Quanto mais intensa for a restrição, maior deve ser a fundamentação que a sustenta. Ou seja, o problema não é apenas Bolsonaro. Agora, então, retire o nome Bolsonaro dessa discussão. Imagine um preso comum. Imagine um pai de família cumprindo pena. Um dos filhos viola determinada regra durante uma visita. Seria proporcional impedir também que os demais filhos que nada fizeram visitassem o pai? É essa pergunta que precisa ser feita. Porque a Constituição não existe para proteger apenas pessoas de quem gostamos. Direitos fundamentais existem principalmente para limitar o poder do Estado. Hoje pode ser Bolsonaro, amanhã pode ser qualquer outro cidadão. A Constituição estabelece limites. O artigo 5º da Constituição Federal garante o devido processo legal. Também protege o contraditório, a ampla defesa, a individualização da pena e estabelece que nenhuma pena passará da pessoa do condenado. Esses princípios representam barreiras contra o excesso do Estado. Nenhum magistrado está acima deles. Nenhum presidente está acima deles. Nenhum parlamentar também está acima deles. E nenhum cidadão está abaixo deles. Existe outro lado nessa discussão. Também precisamos apresentar o fundamento utilizado pelo ministro. A decisão sustenta que houve descumprimento das condições expostas à prisão domiciliar. A publicação da carta teria permitido que Bolsonaro transmitisse uma manifestação política por intermédio de terceiro, apesar da proibição judicial. Sob essa interpretação, restringir visitas serviria para impedir que encontros familiares fossem utilizados como mecanismo para contornar decisões judiciais? Esse argumento existe e precisa ser colocado na mesa. Mas reconhecer o argumento não encerra a discussão. A pergunta continua sendo: a medida escolhida foi necessária e proporcional? Seria possível atingir o mesmo objetivo utilizando uma restrição menos abrangente? Então eu lhe pergunto, meus amigos, o ministro está protegendo a lei ou protegendo a si mesmo? Recentemente, em um jantar com o atual presidente e o presidente do Senado Federal, esse encontro também foi legítimo? Esse encontro estava na agenda? Esse encontro poderia ser considerado legal? Por que Flávio Bolsonaro recebeu uma restrição ainda maior? A proibição foi determinada por 90 dias. Isso praticamente significa 3 meses sem visitar o próprio pai. A justificativa foi a divulgação de uma carta. Novamente surge a discussão.
A restrição é uma consequência legítima do descumprimento das condições da prisão domiciliar ou representa medida excessivamente severa? Essa pergunta pode e deve ser discutida juridicamente. Não existe direito penal da direita, nem direito penal da esquerda. E talvez essa seja a reflexão mais importante ainda. Não podemos construir um direito penal para adversários políticos e outro para aliados. Se amanhã uma autoridade ligada à esquerda estiver presa, os mesmos princípios deverão protegê-la. Se for alguém da direita, também. A Constituição não pergunta em quem o cidadão votou. A Constituição pergunta se a lei foi respeitada. Qual é o perigo desses precedentes? Toda vez que aceitamos uma ampliação excepcional do poder estatal, porque ela atinge alguém de quem não gostamos, criamos um precedente. E precedentes permanecem depois que governos mudam. Presidentes mudam, ministros mudam, ideologias mudam, mas os poderes concedidos ao Estado permanecem. Por isso, defender limites ao poder estatal não significa defender apenas Bolsonaro, significa defender a Constituição. Concluindo, meus amigos, Alexandre de Moraes possui fundamento legal para restringir o direito de visitas, porque a própria lei de execução prevê essa possibilidade. Portanto, o debate sério não seria partir da afirmação de que simplesmente não existe lei permitindo. Existe. A questão mais profunda é outra. Até onde essa autorização pode chegar? Qual deve ser a proporcionalidade? Qual deve ser a duração? A restrição deve atingir apenas quem praticou a irregularidade ou pode alcançar indistintamente outros familiares? E, principalmente, aplicaríamos exatamente o mesmo entendimento se o preso tivesse outra orientação política? Essa é a pergunta que o Brasil precisa fazer. Porque a democracia não significa ausência da autoridade. Democracia significa autoridade submetida à lei. E o verdadeiro teste de uma Constituição acontece justamente quando ela precisa proteger os direitos daqueles com quem não concordamos. Hoje é Jair Bolsonaro, amanhã pode ser Lula, depois pode ser um político da esquerda, direita ou alguém completamente distante da política. Por isso, a questão central não deve ser: você é a favor ou contra Bolsonaro? A pergunta deve ser: quais limites queremos impor ao poder do Estado sobre qualquer cidadão brasileiro? Porque quando os limites constitucionais deixam de importar por causa do nome da pessoa atingida, o problema não é mais político, é institucional. Portanto, meus amigos, você tem o poder para mudar tudo isto. Você tem o poder do voto. E quando for votar, pense se quer manter esse mesmo povo no poder ou quer mudar. Quem manda é você. A sua decisão é muito importante.